Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo anterior a gente avaliou um pouquinho a respeito dos tipos de criptomoedas. E no vídeo mais anterior ainda, nós apresentamos todo o funcionamento de uma criptomoeda. Vocês lembram que aqui eu expliquei bem superficialmente a respeito do que é uma wallet, de como uma wallet funciona, de como uma transação funciona e principalmente a questão da chave pública, chave privada e endereço. Nesse vídeo aqui a gente vai estudar mais um pouquinho sobre wallets, na verdade é um módulo só para falar de wallets, e no primeiro vídeo a gente vai analisar algumas variáveis que envolvem as wallets. Para isso, a ideia é justamente que daqui os próximos vídeos você seja capaz de entender quais são os tipos de wallet que existem, quais são as características das wallets conforme o tipo. A gente vai estudar uma por uma dessas características que eu estou mostrando aqui. E depois adiante nós vamos ver alguns exemplos práticos, isso nos vídeos futuros, de cada tipo de wallet que eu vou mostrar para vocês conforme a gente for estudar. Para começar um pouquinho como que uma carteira funciona. A carteira em si, o software é chamado de wallet, que significa obviamente carteira, e ele pode ser instalado no caso de um software, ou no computador, ou no celular de um usuário, ou então funcionar através de uma interface web. A partir do momento em que você insere uma chave privada nesse software, uma ou mais chaves privadas, a gente vai entender isso daqui a pouco, o software concede acesso para você dentro da blockchain ao seu balanço de moedas. E a partir desse momento também você tem tanto o seu endereço, a partir do qual as pessoas podem te enviar moedas, e também a sua chave pública, que permite que a sua assinatura digital seja conferida. A gente estudou tudo isso no nosso primeiro vídeo. Além disso, também é indispensável que a wallet tenha acesso ao blockchain, porque é na blockchain que estão registradas todas as transações. E a wallet trabalha justamente registrando transações e computando quais transações têm relação com o seu endereço, com a sua chave privada. Dessa forma, a primeira coisa que diferencia como as wallets funcionam é a forma de geração das chaves privadas. Nós temos três tipos: a não determinista, que é a mais comum, a determinista e a determinista hierárquica. Essa última eu não recomendo você gastar muito neurônio tentando entender. O primeiro tipo de carteira no quesito geração de chaves privadas é a wallet não determinista. Nesse caso, nós temos que cada chave privada dentro da wallet vai ser capaz apenas de gerar uma chave pública e um endereço. Entretanto, a maioria das wallets que a gente conhece são não deterministas. Elas possuem vários endereços. Como que isso funciona? Simplesmente, ela tem várias chaves privadas, como eu estou mostrando para vocês aqui. Ela pode ter infinitas chaves privadas que vão gerar uma chave pública, que por sua vez vão gerar um endereço. E essas chaves privadas são armazenadas num arquivo .det. Normalmente é o famoso wallet.det que a gente vai trabalhar no próximo vídeo. E esse arquivo .det é utilizado para restaurar a carteira. Qual que é a grande desvantagem desse tipo de wallet? Que você precisa fazer o backup disso aí frequentemente. Toda vez que você gerar um novo endereço e esse endereço receber moedas, você precisa fazer o backup. Se não, caso você restaurar o arquivo anterior a isso, você não vai ter as moedas que foram enviadas para este endereço. Você vai simplesmente pegar os balanços das chaves privadas que você já possuía antes de criar novos endereços e, portanto, antes de criar novas chaves privadas. Ainda assim, a maioria das criptomoedas possuem apenas esse tipo de wallet. Nas moedas mais conhecidas nós temos esses outros dois tipos que eu vou explicar para vocês agora, mas a maioria delas, as menos conhecidas, sei lá, Nevacoin, Dimecoin, CryptoReal, isso inclusive a gente vai trabalhar um pouquinho depois, possuem apenas a wallet não determinista. A próxima é a chamada wallet determinista. Qual que é a grande diferença entre as duas? A wallet determinista permite que você gere todas as chaves a partir de uma única chave privada. E normalmente, para você não ter que decorar uma chave privada enorme de caracteres randômicos, você acaba utilizando uma seed. A seed é um conjunto de palavras, normalmente mnemônico, então você consegue memorizar facilmente, que a partir dessa seed você consegue gerar uma chave privada mestra, então você vai adicionando marcadores. Por exemplo, 1, 2, 3, 4 até infinito. Você pode fazer quanto isso você quiser, e esses marcadores vão gerar uma nova chave privada, que por sua vez vão gerar uma nova chave pública e também um novo endereço. Então, do mesmo jeito, você tem infinitas chaves privadas, infinitas chaves públicas e infinitos endereços. Mas o que origina tudo isso é uma única seed que é adicionada, combinada com infinitos marcadores. A vantagem também é que neste caso nós não temos arquivos de backup. Você pode memorizar essa seed na sua mente, por exemplo, e acabou. Você não vai precisar mais se preocupar em manter os backups. Você insere essa seed em um software próprio e a partir desse momento o software já vai ser capaz de relacionar para você todas as chaves privadas que estão relacionadas com ela. Já a próxima wallet, que foi o que eu falei para você que você não deve se preocupar, é a chamada wallet determinista hierárquica. Eu nem fiz o desenho bonitinho porque eu acho que não seja tão necessário. Nesse caso, ela possui a mesma estrutura da wallet determinista. Uma seed origina várias chaves. A questão é que na wallet determinista hierárquica, você pode organizar as suas chaves privadas dessa forma, como se fosse uma espécie de hierarquia. E qual que é a vantagem em você fazer? Só a partir desse momento, você pode gerar chaves privadas filhas, como mostrado aqui. E se você quiser, por exemplo, eu vou pegar aqui a canetinha para desenhar, perdoe minha falta de coordenação motora, mas se você quiser separar só
isso aqui, por exemplo, você pode originar uma nova wallet a partir daí, sem que a pessoa que possua essa wallet tenha conhecimento dessa chave inicial. Isso é bastante útil caso você tenha, por exemplo, uma empresa e queira que a partir de uma mesma chave, vários departamentos tenham wallets diferentes, sem que eles tenham contato entre si e sem que eles possuam a mesma chave privada, como mostrado aqui. Mas na maioria dos casos você não vai ter que se preocupar muito com isso. E também a maioria das wallets deterministas hoje em dia já possuem a função hierárquica e essa função para o usuário comum acaba nem sendo utilizada. Então não me esquenta muito com o que eu acabei de mostrar para vocês. Nós temos também o quesito de sincronização com a blockchain. Como eu expliquei para vocês, as wallets precisam obrigatoriamente estar sincronizadas com a cadeia de blocos. E essa sincronização pode ocorrer de dois tipos. O mais comum e mais complicado é a chamada sincronização total. Nesse caso, toda a blockchain é baixada para o computador do usuário. Se eu não me engano, a blockchain das bitcoins possui 144 GB. Então você vai ter que praticamente destinar meio HD inteirinho, caso o seu HD tenha, sei lá, 300 GB, só para cuidar da blockchain da criptomoeda em questão. E o principal é que essa blockchain aumenta de tamanho a cada dia porque novas transações são registradas. Ou seja, isso só é funcional e na verdade é só a única opção caso você esteja lidando com alguma altcoin estilo Nevacoin, Dimecoin, essas que eu sempre falo para vocês. Nesse caso também, como ele precisa baixar, por exemplo, a Bitcoin 144 GB, você vai demorar muito para que esse processo seja concluído. Nas altcoins mais comuns, esse processo leva mais ou menos 1 ou 2 dias, ou talvez até algumas horas, dependendo da altcoin e dependendo da velocidade da sua internet. Mas ele precisa baixar toda a blockchain e isso demora. Nós temos também um acesso pela nuvem. Nesse caso, a blockchain é mantida num diretório online, normalmente de terceiros, e ela é consultada pela carteira quando necessário. Ou seja, não há download de grandes partes da blockchain, apenas pequenas partes que são inclusive eliminadas depois. Nesse caso, a sincronização é muito mais rápida, é praticamente instantânea e o espaço em disco, evidentemente, é muito menor. Nosso próximo quesito é o armazenamento das chaves privadas. Eu diria que é o quesito mais importante de todos que a gente trabalhou até agora. Isso acontece porque a chave privada, como eu já expliquei, é o que permite acesso às suas moedas. Então é extremamente importante que você esteja seguro que a sua chave privada está segura. Dessa forma, nós temos dois tipos. Aqueles em que a chave privada fica em controle do usuário e aqueles em que a chave privada fica em controle de terceiros. No primeiro caso, que é evidentemente o mais seguro, o usuário possui acesso ou à chave privada, ou a seed, ou ao arquivo DAT, que armazena todas as chaves privadas. Nesse caso, nenhuma outra parte possui acesso autorizado a essas informações. E para evitar que nenhuma outra parte possua acesso não autorizado a essas informações, você é o único responsável. Você tem que garantir a segurança das suas criptomoedas. Se você fizer isso direito, pode ter certeza que elas vão ficar seguras. E por fim, aqui nós temos o problema: chaves privadas em controle de terceiros. Nesse caso, a chave privada não fica com você. Na verdade, na maioria dos casos, você sequer conhece a sua chave privada. A sua chave privada fica armazenada num servidor de terceiros. E a partir do momento em que você acessa uma interface gráfica, seja por exemplo um software de celular, de computador ou mesmo uma interface web, você vai inserir credenciais, na maioria dos casos e-mail e senha, ou nome de usuário e senha, mas quase sempre tem uma relação com e-mail, e a partir disso você consegue acesso à sua chave privada e portanto ao seu balanço de criptomoedas. A vantagem disso, claro, é a comodidade. Se você, por exemplo, esquecer a sua senha, basta você recuperar através das ferramentas comuns, tipo esqueci minha senha, vai por e-mail, essas paradas igual você faz no Facebook quando você perde a senha. Por outro lado, nós temos um grande problema. O servidor de terceiros possui controle total da sua chave privada e, portanto, das suas moedas. Então, se amanhã ele quiser roubar suas moedas, pegar a chave privada para ele e sumir com ela e passar os fundos para outra carteira, ele pode sem problema nenhum. Então é extremamente importante que você confie nele, mais ainda que você confie na segurança dele, porque não basta ele estar bem intencionado. O servidor dele tem que ser protegido para nenhuma outra pessoa roubar a chave privada. Meu conselho é: não use isso, a não ser que você esteja armazenando quantidade muito pequena de criptomoeda que você não vai se importar caso você perder. Se não, procura manter sempre a chave privada no seu controle. Por fim, o último quesito é a conexão com a internet. Por mais que você esteja achando estranho, sim, é perfeitamente possível você manter uma carteira que não tenha nenhum tipo de conexão com a internet. Claro que nós temos suas desvantagens. Sendo assim, vamos primeiro falar do tipo mais comum. São as chamadas hot wallets. Hot porque ela tem conexão com a internet. Neste caso, o servidor em que as chaves privadas estão possui conexão com a internet. Por exemplo, o seu computador ligado na internet com uma carteira. Qual que é a desvantagem disso principal? É que um invasor que tem acesso ao seu computador, por exemplo, através de um trojan, é capaz de roubar as suas chaves privadas. Por outro lado, a vantagem é que você pode utilizar essas suas moedas com muita facilidade. Basta você enviar, receber, você vai ter uma atualização do seu balanço em tempo real e principalmente você consegue enviar moedas.
Já caso você opte pelo chamado Cold Storage, ou seja, o armazenamento em um servidor que não tem conexão com a internet, é impossível que a sua chave privada seja roubada por meio de uma invasão cibernética, apenas caso o cara entrar mesmo na sua casa e roubar a sua chave privada, que vai estar marcada num pedaço de papel em algum lugar. E a questão é que o balanço, neste caso, é acompanhado através da blockchain. Então, claro, como as transações são públicas, então, portanto, o balanço dos endereços são públicos, você vai ter o seu endereço, vai acessar a blockchain no seu endereço e vai verificar quantas criptomoedas você tem ali. A questão é que, claro, não tem como você enviar suas moedas. Você vai simplesmente ter que importar sua chave privada para uma wallet quente, no caso, que possui acesso com a internet, e aí sim você pode gastar suas moedas. Isso é bastante útil caso você tenha grande quantidade de moeda, e aí sim você pode manter com segurança, sabendo que a única barreira entre um atacante e uma chave privada, que vai estar marcada num pedaço de papel, é o seu próprio cofre, uma coisa física mesmo, que como você guarda dinheiro, como você guarda ouro, como você guarda qualquer outra coisa, você também vai guardar as suas chaves privadas. Esse foi o vídeo, eu queria mostrar para você os vários detalhes que são importantes quando a gente está definindo uma carteira, e a partir de agora a gente vai trabalhar com carteiras na prática. Vão ser uns 3, 4 vídeos no qual eu vou mostrar os principais tipos que estão no mercado, que são uma combinação desses aqui, mas para cada carteira a gente vai falar especificamente do caso dela e mostrar na prática as vantagens e as suas desvantagens. Se inscreva no canal, em breve a gente se vê, falou!